Bom dia, guardiões e futuros guardiões. Não liguem muito para o meu copo muito másculo. Vou falar sobre o RF do dia. E eu vou falar sobre o meu próprio RF, o Caçadores de Lendas. Ele se passa na época medieval. E eu vou começar falando um pouco sobre o enredo dele e o que aconteceu na pré-história, no caso, a história antes da história começar, antes da história dos personagens. O mundo começou com criaturas e humanos vivendo basicamente juntos. Criaturas, vamos dizer assim, nas trevas e humanos vivendo na luz, vamos dizer assim. Depois de um certo tempo, as criaturas e os humanos entraram em uma guerra muito colossal, vamos dizer assim. E um certo grupo de magos expulsou essas criaturas para dentro de uma cúpula, onde algumas criaturas de vez em quando escapam. Essa cúpula que os magos prenderam a essas criaturas, ela é basicamente invisível, vamos dizer assim. Imagina essa mesa aqui, ela é plana, mas só que aqui tem uma cidade, tem tudo aqui, mas só que aos olhos de quem está do lado de fora dessa cúpula, ela continua plana, não tem nada, você pode construir ali, pode viver até ali que basicamente nada vai te acontecer. No caso, ela é invisível e intangível nesse caso. Ela é basicamente, ela existe, mas ao mesmo tempo não existe nesse mundo. É quase como dois mundos separados. Uma cidadezinha e um mundo vasto para ser explorado. E dessa cúpula, de vez em quando, assim, bem raramente, escapam alguns monstros. Que nesse caso já entramos nos nossos personagens, que são 5. São personagens matriz, ele já tem história, ele já tem uma vida moldada antes dos players usarem esses personagens. Eles são o lobisomem, o vampiro, o demônio, o espírito e o Karima. Lembrando, eles são 5 personagens, mas eles são feitos para jogar em grupo. Mas vocês podem jogar sozinhos também, pegar só um personagem e fazer sua própria aventura por aí. Mesmo sendo um RF modo história, ele tem as suas liberdades para você explorar o mundo. Você não necessariamente está preso só à história do RF, porque senão eu pegaria um livro e daria uns dados para vocês. Bom, agora falando um pouco sobre os personagens, começando pelo lobisomem, ele tem vamos dizer assim, uma personalidade muito, entre aspas, frágil para você irritar ele. Ele é muito fácil de ser irritado. Ele tem algumas fragilidades por causa da sua infância bem conturbada. Antes ele vivia fora da cúpula, agora ele está dentro da cúpula e alguns anos depois ele está fora. É um pouco confusa a vida dele. Podemos dizer que ele é um tanque irritável, vamos dizer assim. Ele é um tanque, não no sentido tanque mesmo, ele é muito forte, ele é tipo um guerreiro mesmo. Ele tem músculos, ele é bem forte. Ele, antes de se tornar um lobisomem, ele vivia no campo junto com seus pais, ele era agricultor, mas subitamente, durante uma noite de lua cheia, ele foi atacado brutalmente, podemos dizer assim. Não se sabe muito bem como ele sobreviveu, provavelmente pela infecção da transformação de lobisomem. Eu não vou falar muito sobre a história dele. Quando eu tiver um tempo maior, eu falo mais sobre a história de cada um dos personagens, eu vou falar um pouco por cima da história deles. E após essa transformação dele, ele foi basicamente selado dentro da cúpula. Ele não entendeu muito bem o que aconteceu. Eu acho que foi isso que meio que conturbou um pouco a personalidade dele para ele ser bem irritado. E agora eu vou falar um pouco sobre os outros personagens. Eu vou falar sobre o vampiro. Ele é bem calmo, apesar dele ser um vampiro, que tecnicamente todo mundo acha, vampiro, ele é bem irritável, e nesse caso não é verdade, né? Ele é bem calmo e ele é bem intuitivo, principalmente, ele segue bastante seus intuitos. Os seus instintos podemos dizer que é bem aguçado, os intuitos dele, vamos dizer assim, levam ele mais para um lado investigativo da ocasião, ele é mais um cara técnico. Falando um pouco sobre o seu background, ele nasceu, no caso, como um meio vampiro e meio humano. O seu pai era humano, nesse caso, que é um pouco contraditório, já que normalmente os vampiros vêm da parte de pai, né? Eles são vampiros por parte do seu pai. Nesse caso, não. Ele teve também, por incrível que pareça, ele também teve uma infância conturbada.
por seus pais serem cada um de uma raça, podemos dizer assim, né? Um humano, outro vampiro. Então, basicamente, a vila deles não aceitava muito essa relação entre eles e acabou sacrificando os pais deles. Agora, falando sobre o demônio, que é o terceiro personagem da lista, ele era um humano muito tempo atrás, acho que muito antes dos nossos personagens terem nascido, por incrível que pareça. A sua personalidade, ele é um pouco arrogante, pelo fato, né, dele ser um demônio, um ser infernal. Ele foi queimado na fogueira injustamente e isso gerou a ele uma descrença muito grande da parte dele. Ele acha que isso foi culpa de Deus nesse caso, de ter morrido injustamente. E por causa disso ele tinha a passagem para o céu, mas após essa, vamos dizer assim, entre aspas, insolência dele, ele acabou sendo condenado ao inferno. E após muitos séculos sendo torturado, coisas assim do tipo, ele acabou meio que perdendo a sua humanidade e acabou se tornando um demônio. Ele tem bastante raiva da igreja, por incrível que pareça, mas isso fica para outros momentos para contar a história sobre ele. Esse vai ser mais difícil. Agora falando sobre o espírito. Ele tem uma personalidade bondosa com outras pessoas, principalmente com os membros da família dele, apesar de ele ser um órfão, por incrível que pareça. Após a morte dele, misteriosamente num orfanato, por um assassino misterioso que até hoje não foi descoberto, mas é um dos planejamentos dele, é descobrir quem matou ele. Ele descobriu, depois da morte, quem eram os pais dele, quem eram o irmão, pai, mãe, tio, avô e etc. E ele pode ser um espírito tanto influenciável por bem, tanto por mal. Vamos dizer assim, você pode simplesmente sair fazendo maldade ou bondade, tipo, vamos dizer assim, um exemplo é ajudar uma velhinha a atravessar a rua ou simplesmente empurrar ela e deixar por isso mesmo lá, ela que se vire. O problema é dela. Como ele não conseguiu se desapegar do plano, o plano mundano, vamos dizer assim, ele ficou preso na Terra. E após isso ele ficou meio que apegado, muito apegado com a família dele, por ele não ter conhecido eles em vida, mas sim após a morte deles. Partindo para o nosso último personagem, que é o Karima no caso, ele tem uma personalidade odiosa e maldosa, por incrível que pareça. Esse é um dos personagens mais maldosos que tem na história, apesar dele ser bondoso de coração. Ele tem uma característica muito impressionante nele, que é ele quer muito ajudar as aldeias pobres, porque ele foi um dos poucos que não foi influenciado pelo selo. Ele não ficou preso, porque ele foi atacado depois que o selo foi feito. E depois disso, ele decidiu que todas as vilas que ele pudesse ajudar, ele ajudaria. Apesar de ele não ser muito bom com os seus dons, né, já que ele sobreviveu a um ataque algum tempo atrás de um lobisomem. Que isso vai entrar logo nas mecânicas, quando eu estiver falando delas, vocês vão entender o porquê que ele quer muito proteger as aldeias. Uma ênfase que eu tenho que colocar aqui é sobre o RF. Ele não está 100% completo. No futuro eu vou fazer um vídeo focado só em explicar ele, coisas do tipo. Agora eu vou explicar o que ele tem, vamos dizer assim. Por enquanto eu vou falar um pouco dos objetivos dos personagens e sobre as suas, vamos dizer assim, habilidades que eles podem desenvolver no futuro, mas é claro que eu não vou dizer todas ainda. Começando pelo lobisomem outra vez, um dos seus objetivos é saber o que houve com a sua família, já que ele foi o único que foi transformado durante o ataque. Então ele não sabe o que aconteceu com a sua família, ele não sabe quanto tempo passou dentro daquele selo. Então ele tem um objetivo que é saber o que aconteceu com a sua família, se ele tem descendentes ou não. E outro objetivo que ele tem é falar com o rei, porque o rei foi um dos causadores do selo, mas ele não sabe muito bem disso, ele não começa, vamos dizer assim, com essa missão fixa nele, de falar com o rei. Ele vai descobrindo com o tempo por que ele precisa falar com o rei. O meu RF, ele está em beta para lançamento, vamos dizer assim, e ele tem uma mecânica já com a base moldada, que ainda está sendo trabalhada. Meu RF não tem uma mecânica global, mas ela vem com a característica dos personagens, que já são as mecânicas preparadas neles.
ele já tem desenvolvimento, vamos dizer assim, nas suas mecânicas. As mecânicas dele só tem a evoluir, posso dizer assim. Pode ser considerado um LF. Você deve estar perguntando, por que ele deve ser focado em LF e não em RF? Bom, ele tem bastante partes em luta, vamos dizer assim. É uma história que eu vou passar para vocês, mas ela é bastante focada em combate também, por isso que eu usei o termo LF. Acabou até minha água. O meu RF, ele é um pouco focado. Eu vou dizer agora um pouco sobre essas mecânicas de combate dele. Uma das mecânicas que temos no meu LF, no caso, é a parte em que você pode desbloquear duas fases das suas habilidades, que é a Suprema e a Majestosa. A Majestosa, ela vai te proporcionar as suas habilidades conforme você se dá bem na luta, vamos dizer assim, conforme você está lutando e você basicamente não apanha, vamos dizer assim, você está seguindo a linha de perfect. E a parte de Suprema é onde você vai diminuindo a sua barra de vida e seu personagem ele vai ficando irritado e ele começa a despertar os seus poderes de uma forma mais agressiva, que é onde você fica mais forte, tanto fisicamente quanto mentalmente e mais preparado para o combate, para você não apanhar. Eu vou dar um exemplo para vocês disso, que é o Vampiro. Uma que ele vai desbloquear na Majestosa até o momento é o Chupador de Sangue, onde ele dá um avanço súbito em cima do seu oponente e pode acabar drenando um pouco do sangue dele para se recuperar ou até mesmo recuperar o seu fôlego, vamos dizer assim. E a outra que seria a Suprema, onde ele está apanhando, ele desbloqueia o seu Transformar em Morcego, que é onde ele vai liberar as suas asas e as suas presas, que é uma forma de ataque mais poderosa do vampiro, onde ele torna o seu corpo mais ágil e mais forte por causa das suas asas. Só lembrando, uma ele só vai obter, que é da forma perfect, vamos dizer assim, que é sem apanhar do seu oponente, e a outra é apanhando, onde ele vai, vamos dizer assim, entre aspas, perdendo o combate. Agora eu vou falar um pouco sobre as peculiaridades interessantes sobre todas essas criaturas. Elas até o momento parecem tão diferentes, mas ao mesmo tempo ela tem uma ligação. Que todas elas têm uma ligação com uma parte humana, vamos dizer assim. Elas podem se misturar com os humanos. Por exemplo, o lobisomem, ele pode, até o momento, ele pode se transformar quando ele quiser. Ou seja, ele fica na sua forma humana o tempo que ele quiser. O vampiro, ele pode esconder suas garras, suas presas. O fantasma, vocês devem estar perguntando, ele é um fantasma. Ele é bem transparente. Ou seja, se você jogar um pano bem fino nele, as pessoas não podem não perceber que ele é um fantasma nesse caso, né? Eu vou fazer uma comparação aqui, mas não necessariamente ele é igual a esse personagem, que seria o Kuroko, Kuroko no Basket, que ele passa despercebido durante o jogo. O demônio, eu acho que é o que mais passa despercebido entre os humanos, por ele já ser entre aspas, um espírito que está dentro de um corpo humano. Então ele é o menos aparente, já que ele está dentro de um outro corpo. Ele já está disfarçado sozinho por ele mesmo. Já o Kanima, durante a sua transformação, ele parece um lagartão mesmo. Ele é tipo aquele, vamos dizer assim, um dinossauro. Ele tem escamas e tudo mais. Mas na sua forma humana, ele também parece muito humano. Ele, vamos dizer assim, ele é doido, vamos dizer assim, abrindo entre aspas, que abrindo aspas bem grande. Ele é loiro, ele não tem nada de diferente de um humano. Ele é o que também pode se dizer assim, se destaca bem, tipo, se disfarça no caso, né? Agora entrando nos extras, você pode estar pensando, como eu posso me ambientalizar com esse mundo de uma forma mais simples? Você pode assistir o filme do Van Helsing ou até mesmo Antes da Noite, mas eu não gosto de nenhum desses dois filmes, por incrível que pareça. Eles têm bastante sobre essas criaturas, sobre o lobisomem, o vampiro, ou até mesmo sobre híbridos entre eles dois. Assistindo esses filmes, você vai pegar mais o clima do LF, você vai, vamos dizer assim, sentir como você deve agir com o lobisomem, ou até mesmo com o Kanima, ou algum outro personagem que você se identifique. Só agora um aviso,
Como o meu LF não foi jogado até o momento por estar na fase beta, ele pode aparecer de novo no LF do dia, com novas informações, coisas atualizadas ou até mesmo novos personagens podem aparecer na história ou coisas assim do tipo. Por ele ser um LF que ninguém jogou até o momento para ter uma base ou alguns outros extras, ele não vai ter tipo extras tipo jogabilidade de coisas que aconteceram, algumas coisinhas épicas, vamos dizer assim, e entraria nos relatos também. Porque até o momento ele ainda está na sua fase beta, ninguém testou ele ainda, ele está sendo desenvolvido. O João testou. O Pedrinho, no caso, né, ele jogou, mas jogou, né, ele jogou e não jogou ao mesmo tempo. Ele estava me ajudando com as mecânicas, com a história e tudo mais. Mas ele não pôde jogar a fundo, saber o que acontece por trás da história, né? E esse foi o meu LF, ou o LF do dia, né? O Caçadores de Lenda, Guardiões, Sentido. Por favor, aquele homem no canto. Quem é esse? Ele é um dos guardiões. Eles são muito perigosos. Eu derrubei os negocinhos. Ficou bom? Claro que não. Eu sabia, eu tava só olhando essa cara, porque Volta aí de novo. agora ficou bom, mano. As mecânicas dele só tem a evoluir, posso dizer assim. Muito fraco. Provavelmente elas vão ficar muito mais complexas depois. Não, pode voltar, cara. Poxa, Essa rap não tem mecânica simples do caramba que tem mecânica simples. ela ainda é simples. O seu traseiro que é simples uma rap do seu tamanho. Vai se ferrar que é simples, você fala. Caiu do lado de cima. Foi.